Oiê, eu sou a Patrícia Dias, eu sou especialista em sono infantil e hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo para falar sobre sono. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, então lembra sempre de deixar o seu joinha aí no vídeo que você curtiu. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se quiser falar comigo individualmente, você pode gravar, você pode marcar, na verdade, o seu horário, tem um link ali na descrição do vídeo e você pode acessar minha agenda e marcar uma consultoria gratuita comigo para a gente falar especificamente do seu caso, tá bom? E o vídeo de hoje é para falar sobre férias. Sim, pois é, estamos em dezembro, as férias estão chegando e a gente sabe que isso muda bastante o sono. Quer dizer, eu não sei se você sabe, mas agora você está sabendo que as férias mudam bastante o sono. Porque a criança sai da rotina, os pais saem da rotina, mas eu vou falar para você que tem os dois lados, tem a parte boa e tem a parte ruim. Por qual lado que você quer que eu comece? Eu vou começar pela parte ruim, porque eu sou uma pessoa positiva, então eu gosto sempre de trazer a positividade, porque é importante a gente pensar nisso, ainda mais nessa questão de sono. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, a parte ruim, né, das férias, é que depende de como você vai viajar, a mudança da rotina, tudo isso faz com que impacte o sono. Então, por exemplo, se você vai viajar de avião, a criança pode ficar muito estimulada, ela pode ficar muito empolgada, e aí ela pode não dormir nada no avião. Dependendo do horário que você for viajar, dependendo da distância que você for viajar, isso pode ser um problema, porque aí a criança vai ficar estimulada, mas vai chegar uma hora que ela vai estar cansada, e aí ela pode começar a chorar, e aí você pode começar a ficar incomodada com o choro, com os outros, e aí lembra sempre disso. Quando se trata de choro, lembra sempre do seu emocional. Lembra que a criança está chorando porque ela precisa que alguma necessidade dela seja atendida. Nesse caso, é o sono. E então, o que você precisa fazer é você se manter calma para poder ajudar o seu filho, tá bom? Lembra disso. Então, tem pessoas que vão reclamar, tem pessoas que vão ficar do seu lado, mas você tem que ficar do lado do seu filho e entender isso, tá bom? Então esquece, entra como se você fosse, assim, tivesse numa bolha, esquece os olhares das outras pessoas, esquece o que as outras pessoas estão pensando, estão achando, e cuida do seu filho, cuida de você, tem que você tá bem, porque lembra que você precisa estar bem para você poder passar essa tranquilidade para o seu filho, para ele poder relaxar e dormir, tá bom? Eu vou dar algumas dicas depois, sobre o que fazer em relação, assim, para entreter as crianças, então acho que é importante, mas vamos primeiro para você se preparar nessa questão. Se for, né, sempre falam que é bom você viajar né, se você for viajar de avião, se for uma distância longa, fazer voos noturnos, porque aí você aproveita que a criança durma, o avião vai estar mais escuro, os barulhos vão estar, né, menores, porque as pessoas vão estar dormindo. Então, realmente, isso é o melhor, que você viaje, tá, sempre à noite. Então, mas se você não tiver essa opção de você viajar durante o dia, é isso. O que você puder fazer na sua casa. Então, por exemplo, antes da criança ir viajar, se ela puder dormir até mais tarde, se você conseguir que ela faça uma soneca um pouquinho mais longa, melhor, porque aí ela vai um pouco mais estimulada no avião. Outra coisa que você pode fazer também, nessa parte, para te ajudar, é você levar alguns brinquedos diferentes que a criança não conheça. Não brinquedos com barulho, tá? Vamos pensar sempre no barulho. Mas brinquedos, por exemplo, de adesivos, né? Às vezes a criança gosta de adesivo. Tem alguns livros que você consegue brincar, que a criança consegue tirar os adesivos e colar em vários lugares, e aí ela vai brincando. Joguinhos de carta, se a criança for maior, quebra-cabeça, dominó. Então, são coisas, jogo de memória, são coisas que você vai entreter as crianças e, ao mesmo tempo, você vai ficar no silêncio. Então, é um jeito de você, né, distrair, dar uma distraída na criança. Outra coisa são joguinhos. Tem os joguinhos, dependendo da companhia aérea, vão ter jogos, né, ali no próprio avião, mas dependendo da distância, você não vai ter, né, nem acesso, porque o avião é menor, então você não vai ter nem o acesso ali à TV. Então, aí vale a pena recorrer a baixar jogos ou baixar filmes, fazer o download antes, e aí você poder acessar isso offline dentro do avião, dependendo da idade da criança, isso ajuda bastante. E mesmo para crianças pequenas, a gente, né, não é o ideal, mas a gente tem que saber que nessas horas é isso, é a exceção, né? A gente tem que, às vezes, usar para poder ajudar, porque é aquilo, se no momento que você precisa de uma distração, se a criança está cansada, a gente sabe, e eu tô falando para você,
que eletrônicos, a gente sempre tem que evitar eletrônicos na hora da criança dormir. Mas se é o momento que a criança tá ali chorando e para você ficar mais tranquila, se de repente o eletrônico, ela assistir um filme, ela, né, jogar alguma coisa ali, você mostrar um joguinho ali para ela, que ela vai ficar mais entretida até a hora de você chegar no local, para evitar esse choro, é um momento que você, né, que você pode calar esse choro da criança, porque você está num lugar em que você está se sentindo desconfortável, você apela, a gente tem que sempre ter essas coisas como uma válvula de escape, como para a gente usar em emergência, tá bom? Mas lembra que isso é a exceção. Outra coisa também que é ruim é o jet lag, que é a diferença de fuso horário. Então, dependendo se você vai fazer uma viagem internacional, a criança pode sentir bastante isso. Então, pode ser que o primeiro, o segundo dia, a criança esteja ali um pouco diferente. Uma mega dica que eu dou para você é que você sempre adapte a criança no horário de lá, no horário local. Então, se você vai viajar, você vai fazer uma viagem que o fuso horário é de 12 horas, por exemplo, adapte. Se você conseguir fazer essa mudança em casa gradualmente, melhor. Mas muitas vezes você não vai conseguir. E aí, o que você faz? Você adapta, porque você também vai estar cansada, mas a criança mais ainda, mas você já adapta no horário de lá. Então, por exemplo, você saiu no voo noturno daqui, e aí você chegou lá, a criança tá com sono, né? Porque você chegou, tipo, e aí teve o tempo de viagem, aí você chegou, e aí tem 12 horas de diferença. Lá já é noite, de repente a criança não tá com sono, mas mesmo assim, faz todo o ritualzinho de sono como se vocês fossem dormir, mesmo que ela não durma o necessário. Então, por isso que eu falei, o primeiro, o segundo dia é um pouco diferente. Ou então, o contrário, você vai chegar lá e seria a hora da criança dormir aqui no Brasil, mas aí lá no outro país a criança vai tá de noite, por causa da diferença do fuso. Então, de repente, vai estar de noite, não, desculpa, vai estar de dia. E aí a criança não vai conseguir dormir. Então, o que você vai ter que fazer? Deixar a criança, ela vai estar cansada, de repente ela vai fazer uma soneca, mas aí você acorda ela da soneca, até porque vai estar dia, você vai estar ali passeando, não deixa ela dormir. O que você faz? Antecipa, de repente, a hora do sono da noite, para que a criança não fique tão cansada, mas aí esses primeiros, segundos dias, tenha um pouquinho mais de paciência, porque para essa adaptação do fuso. Tem criança que passa super tranquila, tem outras crianças que sentem mais. E aí é isso, você tem que observar, saber o que fazer. Então, percebeu que ela precisa dormir um pouquinho mais, deixa dormir um pouquinho mais. Percebeu que ela precisa tirar uma soneca mais longa, deixa tirar uma soneca mais longa. Precisa tirar mais uma soneca, tirar mais uma soneca. Mas sempre adapte aquele horário, tá? Não fica com dó de que, por exemplo, é isso. Eu vou chegar durante o dia e era noite, então vou deixar a criança dormir 8 horas durante o dia. Porque aí você só vai postergar o problema, entendeu? Porque aí à noite ela não vai conseguir dormir, no outro dia ela vai querer dormir de manhã. Então, não faça isso, sempre adapte. Deixa ela, de repente, tirar uma soneca, mas acorda como se fosse a rotina, a sua rotina aqui no Brasil. Sempre pensa nisso, tá bom? A gente tem que fazer algumas adaptações, mas sempre pensa que seria o horário da soneca dela, é 10 horas no Brasil que ela tira a soneca, é 10 horas lá no outro lugar, então ela vai fazer mais ou menos a soneca. Sempre pensa nisso e tenha paciência nesses primeiros 2 dias. Outra coisa, né, que é assim, que é o de sempre, que eu acho que é a parte ruim, é que esse excesso de estímulo. Então, em qualquer lugar, né, a criança vai estar viajando, ela vai estar vendo coisas diferentes, ela vai estar vendo pessoas diferentes, e mesmo que você vá para casa de família, é uma outra rotina. Então, sair dessa rotina dá uma bagunçada, às vezes, no sono da criança em relação a esse impacto da criança dessa superestimulação, né, essa hiperestimulação que a gente fala. Então, isso são alguns pontos ruins, mas tudo isso dá para ser revertido. Por isso que eu falei que tem a parte boa, e por isso que a parte boa eu gosto de deixar para o final, para você pensar. Então, assim, já falei algumas coisas boas em relação à viagem de avião, o que você pode fazer, o que você pode entreter, para você tomar cuidado em relação a esse choro. Então, assim, eu já te falei, vai ter a parte ruim, mas tem a parte boa também, que aí você consegue ter esse equilíbrio. E quando a criança viaja, quando você viaja, vocês respiram novos ares, vocês estão em um ambiente diferente, e isso automaticamente já faz com que a gente relaxe. Mesmo que você vá para Disney, por exemplo, que é uma viagem assim que é super corrido, viajar com crianças para Disney é uma loucura, eles amam, tipo, a rotina muda total, horários mudam, tudo. A gente volta querendo descansar, né? A gente às vezes vai tirar férias e a gente fala, meu Deus, eu preciso, tipo, descansar, porque você não para um segundo, assim. Mas você tem que sempre pensar nisso, em qualquer lugar que você for, você tem que pensar em sempre respeitar a necessidade da criança, tá? Eu acho que essa é o ponto mais importante que você precisa ter em relação a férias, em relação à viagem.
Porque se você vai para o interior, você pode ir aqui para o interior da onde você mora, você pode ir para uma cidade ali, você vai para o litoral, você vai para qualquer lugar, vai mudar. Então, a criança vai brincar mais, então ela vai ficar mais cansada. Mas não pense que ela super brincou, então agora, por exemplo, ela está na praia. A praia cansa, né? Ficar ali brincando, isso vai cansar. A água do mar cansa, então assim, a criança acaba dormindo muitas vezes, tirando uma soneca mais longa, aproveita isso se for soneca, mas à noite não deixa a criança ficar muito tempo acordada, porque à noite ela vai capotar. Não, porque muitas vezes isso vai acontecer na primeira, segunda noite, e depois isso vai começar a ficar ruim, porque ela vai sentir necessidade dessa soneca dela. Então, sempre pensa nisso. A criança cansou, na soneca, tudo bem, deixar ela dormir mais um pouco, né? Um pouco mais, porque realmente ela pode ficar ali cansada, por causa dos estímulos, por causa do passeio, e aí deixa ela dormir e tenta recuperar isso na soneca, fazer com que ela durma na soneca. É um lugar que você não consegue, por exemplo, que ela tire soneca, ela não vai conseguir. Eu tô passeando e aí eu não consigo voltar pro hotel, eu não consigo voltar para casa para poder fazer com que meu filho tire soneca. O que você pode fazer? Se você tá no carrinho, se você tá no sling, aproveita esse passeio, porque aí nesse momento a criança tira soneca nesse passeiozinho, né, no movimento ali, isso vai super ajudar. Ou se você não consegue voltar pro lugar, tudo bem, pulou essa soneca, mas aí o que você faz? Volta de repente pro hotel um pouco mais cedo, volta para casa da pessoa ou para casa que você alugou um pouco mais cedo, para que a criança durma um pouco mais cedo. Sempre pensa nisso. É um dia que eu tenho um jantar, eu vou sair para jantar, a gente combinou de sair para jantar. Então, o que você pode fazer? Não deixar o dia tão cansativo da criança. Tenta sempre equilibrar. Porque aí, se você deixar o dia muito cansativo, a criança não vai tirar a soneca que ela precisa. Vai chegar à noite, ela vai estar muito ali irritada, muito mal-humorada. Então, ela não vai conseguir aproveitar a noite. E vocês não vão conseguir aproveitar o jantar, por exemplo. Então, pensa sempre nisso. Vai ter uma festa, a família vai vir aqui, a gente está numa casa de família e hoje a gente vai fazer um jantar juntos. Então, pensa nisso. Seja um dia que seja mais tranquilo para a criança, para que à noite a criança esteja bem, esteja disposta para ficar acordada por mais tempo para conseguir aguentar tudo isso. É a mesma coisa Natal e Ano Novo, né? A gente sabe que muito assim, eu nunca deixei os meus filhos acordados, porque quando eles eram menores, porque por causa de virada de Natal e Ano Novo. Não, eu sempre fazia tudo antes. Vai ganhar presente de Papai Noel. Eu falei, eles são bebês, eles não entendem. Então eu respeitava sempre os horários deles. A hora de fogos, eu sempre ia lá para ver se de repente eles acordavam, se precisavam. Mas não, eles dormiam. Eu falei, gente, eles vão ter a vida inteira para aproveitar isso, para poder passar a virada. Então eu segui a rotina deles direito, até porque é aquilo. No dia seguinte, eles acordam cedo. Então, eu sempre respeitei a rotina deles. Eu ficava mais cansada, porque, né, lógico, eu aproveitava ali sempre todas as festas, mas eu também não ia dormir muito tarde, até porque tinha que amamentar tudo, e aí depois, no dia seguinte, eu sabia que eles iam acordar cedo, e meus filhos sempre foram de acordar cedo, por volta de umas 6h30, 7 horas da manhã, e aí eu tinha que estar ali, eu e meu marido, né, um dos dois ia ter que estar ali disposto para poder, né, acordado bem, para poder aguentar essa energia deles até a hora da soneca, para que, de repente, a gente pudesse descansar ou ficar mais tranquila. Então, se você percebe que seu filho não aguenta ficar até a hora do Natal, até a hora da virada, por exemplo, você faz brincadeira de Papai Noel, chama o Papai Noel antes, né? Para de repente que a criança consiga ver, curtir o Papai Noel, receber os presentes e aí dormir no horário que ela está acostumada a dormir. E aí no dia seguinte ela vai conseguir aproveitar o dia tranquilamente. Ou então, se é uma criança mais velha que consegue ficar acordada, então tá bom, deixa ela acordada, mas vê se ela consegue fazer uma soneca. E aí fica acordada, e aí percebeu que ela tá começando a ficar com sono, faz ela dormir e depois você volta pra festa. É o que hoje acontece, principalmente Ano Novo, né? A gente gosta de fazer uma festa muito grande, assim, de Ano Novo, com a família toda, tal, e os meus filhos hoje, eles estão grandes, né? Então, eles têm 10 e 7 anos, eles conseguem participar, eles fazem a virada, eles veem os fogos, a virada, tal, não sei o que, a gente sempre tá na praia, então eles costumam ir lá, tipo, muitas vezes ir pra praia, ver tudo, não sei o que, só que, tipo, é aquele momento, começou, eu percebi que estão começando a sentir sono, vamos dormir, né? Tipo, e aí vamos dormir, tipo, eu deixo lá, faço eles dormirem, faço ali todo o ritualzinho, então dou um banho neles, eles já tomaram banho antes da festa, mas mesmo assim, eu dou um banho neles, e aí vou lá pro quarto, muitas vezes eu conto história para eles, que faz parte do nosso ritual de sono, conto a história, se eu vejo que eles aguentam a história, muitas vezes eles estão muito cansados, nem história eles querem, e aí vão dormir, e aí eu volto pra festa, né? Não tem problema nenhum, e eu volto amassada, mas beleza, nessa hora já tá todo
todo mundo ali, né, tipo, já passou da meia-noite e tal, mas é importante a gente respeitar. E no dia seguinte, como hoje eles estão maiores, eu deixo eles dormirem até um pouquinho mais tarde, até porque eu posso dormir também um pouquinho mais tarde. Mas isso porque hoje, né, eles, como eu falei, eles acordam cedo, mas hoje, nesses dias, eles acordam, como eles dormem mais tarde, eles acordam um pouquinho mais tarde. Mas antigamente eu não fazia isso porque isso não acontecia, tá bom? Então sempre pense nisso do equilíbrio. E férias é ótimo, as crianças aproveitam muito, os pais também aproveitam, é um momento de respiro, é um momento de sair da rotina, são aquelas exceções que eu sempre falo que acontecem. Tentem só fazer com que isso, equilibrar. Eu acho que esse é importante, é o equilíbrio. Não queiram fazer tudo no mesmo dia. Ah, eu vou ficar fora de casa o dia inteiro, e aí tem muitas atividades, eu vou visitar muitas coisas, e aí depois à noite a gente também vai sair para fazer isso, para fazer aquilo. A criança vai ficar irritada. Então, nem ela vai curtir, nem você vai curtir. Então, presta atenção na faixa etária do seu filho, em que ele está, para ver o que ele consegue acompanhar e para ver o que você consegue fazer nesse momento com ele. Porque é isso, às vezes você quer que, eu quero ir assistir, que ele vá num museu. Mas ele não tem idade para isso, ele vai achar super chato, e aí ele vai ficar reclamando no tempo do museu. Fora isso também, comece a intercalar coisas para você e coisas para a criança. Então, coisas que você e seu marido querem fazer e coisas para a criança. Então, o caso mesmo é o museu. A gente vai no museu, é um museu que, de repente, para as crianças é um museu que você super quer ir, você super quer conhecer. Mas saindo de lá, de repente, eu vou numa sorveteria legal para as crianças. Pronto, deu uma divertida. Eu vou num parquinho com as crianças. Pronto, deu uma equilibrada. Então, uma coisa que seja legal para mim, uma coisa que seja legal para eles, né? E não tudo para você e nem tudo só para eles, porque senão fica aquela viagem que, tá bom, eu faço tudo para eles, mas tipo, eu fico só nessa correria. Então, tem que dar essa equilibrada. Eu falei de Disney, por exemplo, então, um exemplo da Disney, a última vez que eu fui para Disney foi em 2018, e a gente estava tudo em família e tal, e eu lembro que o Danilo tinha, acho que 7 anos, e o Miguel o Danilo acho que tinha 8 anos, e o Miguel tinha 3 anos e pouquinho. Então, imagina, não dava, né? Tipo, eu tinha que equilibrar. Então, tinha vezes que, por exemplo, eu queria ficar lá na Disney Springs, e aí eu falei, mas eu quero à noite passear aqui, ver as lojinhas. E com eles eu sabia que não dava. Então, o que eu fazia? Eu tava com a minha sogra, tava com a minha mãe, minhas cunhadas, tal. Eu falei, então tá, minha sogra não, então eu vou para casa. A gente tinha alugado uma casa, eu vou para casa com as crianças. E ótimo, então ela ia para casa, as crianças ficavam lá brincando, ficavam sossegadas, tipo, já comiam, eu ficava tranquila, enquanto eu ia lá e fazia as outras coisas com as minhas cunhadas, tal, com a minha mãe, e ficava aproveitando ali a Disney Springs. Né? Então, a mesma coisa, tipo, vou pro parque, mas a gente não ia pro parque tão cedo por causa disso, porque, tipo, tinha o Miguel, que era o mais novinho, e aí, de repente, ele não ia aguentar. Carrinho, sempre levei carrinho. Todas as vezes que eu fui para Disney, levei carrinho, porque para eles dormirem. E mesmo isso, mesmo dessa última vez, com o Danilo mais velho, com os meus sobrinhos mais velhos, e a gente alugou carrinho porque eles dormiam, para esperar até a hora dos fogos da noite, do show da noite. Então era isso, um dia que a gente vai ficar até mais tarde no parque, não vamos chegar tão cedo no parque, porque eu sei que as crianças não vão aguentar, e aí elas vão ficar irritadas. Né, uma hora que, tipo, eu sei que o Miguel costumava dormir ali, ele tirava soneca ainda, então depois do almoço, então vamos parar para almoçar, e aí agora vamos em alguns brinquedos que o Miguel não pode ir, porque eu sei que é o momento que ele vai dormir. E aí alguém ficava ali, enquanto mas a gente estava em várias pessoas, então quando algumas pessoas iam para um brinquedo, outras ficavam ali com ele no carrinho, né, enquanto ele dormia, tal. Então, é o equilíbrio, tá? Sempre pensa nisso. Eu viajo com os meus filhos desde que o Danilo tinha 4 meses. Então, né, foi a primeira viagem dele de carro, a primeira viagem dele de avião, ele tinha 9 meses. Então, assim, eu viajo com eles direto, seja de avião, seja de carro, já viajei de ônibus também. E assim, a gente já fez percursos bem perto, como percursos bem longos. Então é isso, vai fazendo parada. Uma vez também, um exemplo aqui, uma vez a gente foi pro Beto Carreiro, que era uma coisa para eles, né? Era férias do meu marido e tal, e a gente foi, e era uma coisa que era para eles. E o que a gente fez? A gente foi de carro, então é um percurso longo, mas a gente parou, né? E aí a gente parou numa cidade, e aí paramos num hotel, a gente foi conhecer, acho que foi a Caverna do Diabo, que ficava ali no meio desse caminho, e aí foi uma coisa super legal para eles, tal, e aí depois a gente foi pro hotel, ficamos no hotel, comemos por ali e tal, e aí depois pegamos um carro e seguimos viagem mais um pouco. Então, assim, para não ficar uma coisa tão cansativa, às vezes você vai ter que dividir a viagem em pedaços, então se organize, não deixa, e pensa assim,
Eu gosto sempre assim, eu gosto de me organizar, eu e meu marido, a gente é bem organizado em relação à viagem, então às vezes eu gosto de fazer um roteiro, que nem esse que eu tô falando aí da Disney, eu gosto, e mesmo assim, hoje mesmo, nas férias, eu percebo que, as férias dele eu quero, o que que eu vou fazer? Eu preciso me programar para saber, tá bom, hoje eles vão ficar em casa, porque a gente vai descansar, mas amanhã a gente vai almoçar num restaurante temático, ou vamos num parque, não sei das quantas, vamos encontrar um amigo, vamos chamar um amigo para vir aqui em casa, vamos, né, se programar dessa maneira. Ou a gente vai viajar, então tá, vamos viajar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, hoje eles vão fazer isso, hoje aquilo, não sei o quê, para a gente se programar, mas também ter o dia do descanso, o dia de ficar em casa e programar dessa maneira. Ah, eu tô viajando, tô na casa, tô no interior, então de repente tem a família, então é isso. Então durante o dia a gente vai ficar em casa tranquilo, e aí à tarde a gente vai visitar a família, vamos fazer um encontro com a família, porque aí, né, de repente vai acabar durando mais tempo, então as crianças vão dormir um pouco mais tarde. Então, sempre pensar nisso, tá bom? E pensar também que imprevistos acontecem, né? Às vezes as crianças vão estar mais cansadas do que você imaginava, então às vezes aquele passeio que você programou não vai acontecer porque as crianças não estão afim, ou você não está afim, você não está com aquela energia. E quando a gente cria um roteiro, a gente acha que a gente vai conseguir fazer um monte de coisa, mas a gente tá aqui, pensando nas férias. Aí, a partir do momento que a gente tá lá, a gente não consegue vivenciar tudo aquilo. E tudo bem, eu acho que é sempre uma oportunidade da gente aproveitar aqueles momentos, que tu viver tudo aquilo que a gente está vivendo de uma forma intensa, e aquilo que a gente não conseguiu é uma oportunidade para a gente depois voltar. Então, férias é uma coisa muito legal, e tem que ser uma coisa muito legal para você, e tem que ser uma coisa bem legal para as crianças também. Então, pensem sempre em construir momentos importantes, né? Porque depois, quando eles voltam das férias, mesmo os pequenininhos, falar, vamos, né? A gente tira foto para depois mostrar para eles, os maiores para contar sobre as férias, o que fizeram. Então, o sono não deve ser, né, um tormento nas férias, não deve atrapalhar. Mas você precisa estar preparada para isso, para saber o que vai acontecer, e você se preparar para ter esse equilíbrio. Então, eu reforço aqui que o equilíbrio é o mais importante para você conseguir ter férias legais, tá bom? Então, faça coisas para você, faça coisas para as crianças, dê o tempinho para a criança para dormir, para descansar. Se teve um dia muito agitado, então, assim, faz que seja um jantar no quarto, no hotel, para que seja uma coisa mais rápida, entendeu? Então, muitas vezes isso, os meus filhos hoje, eles estão numa idade que, se a gente vai para hotel, eles curtem muito recreação. Então, eles ficam o dia inteiro na recreação. E hoje eles não fazem soneca, nada. Mas o que acontece? Chega no final do dia, eles estão mortos, acabados. Então, vamos dormir mais. Então, é aquilo, vamos tomar um café o mais tarde possível, para eles poderem dormir mais, dormir e conseguir descansar. Não é o ideal? Não é, mas é férias. Então, pensa que férias você não vai fazer a rotina que você tem na sua casa, tá bom? Fica tranquilo quanto a isso. Não fica, mas eu não tô fazendo a rotina, não sei o quê, porque era para estar dormindo tal horário, era para fazer tantas sonecas. Não se preocupa. O que você não pode fazer é falar, deixa tudo como tá. Não. Né? Tipo assim, vou desencanar de tudo. Não, é importante você ter esse equilíbrio. Então, a criança precisa de 3 sonecas, ela não vai conseguir fazer 3, mas ela vai conseguir fazer uma, então que faça uma soneca boa. Não adianta, ela fazia 3 sonecas de 1h30, agora ela vai fazer uma de meia hora. Gente, não vai adiantar, a criança vai ficar super cansada. Então, deixa ela fazer uma soneca, mas que seja uma soneca mais longa, né? Meu filho precisa de 10 horas de sono noturno. Então, deixa ele fazer 10 horas de sono noturno, né? Mesmo que isso seja que ele acorde um pouquinho mais tarde, dependendo, porque aí que eu falei, dependendo da idade da criança, eles conseguem acordar um pouquinho mais tarde, outras não. Então, se você sabe que hoje ele dormiu 8 horas, então amanhã deixa ele dormir fazer uma soneca mais cedo do que ele está acostumado a fazer. Então, antes de eu sair, deixa ele dormir aqui no hotel para depois sair. Então, vão equilibrando, sempre pensando nisso, tá bom? Aproveitem, porque férias é um momento muito especial para todo mundo. Muitas vezes a gente chega mais cansado das férias, né? Eu sempre vejo os videozinhos no final de janeiro, que as mães estão ali comemorando, que acabaram as férias. Realmente é um momento muito intenso pra gente, e principalmente para quem não consegue sair de casa, é um momento muito intenso, mas mesmo estando na nossa casa, mesmo estando, né, na nossa cidade, a gente consegue fazer coisas bem legais com as crianças, tá? Então pensa sempre nisso. Se um dia você vai ficar na sua casa, aproveita o outro dia que tá um tempo bom, vai para um parque, vai para o ar livre, vai almoçar em um lugar diferente, chama os amigos para ir em casa, entendeu? Chama a
combina com alguma outra mãe, porque isso já faz muita diferença para as crianças. E aí as crianças não ficam enfurnadas dentro de casa sem fazer nada, e você fala, mas às vezes eu não, né, tipo, é o financeiro que tá fazendo diferença, eu não vou conseguir, tá bom, então você pode ir para um parque, a criança vai correr, vai jogar bola, vai tomar sol, vai estar em contato com a natureza, e você não vai precisar gastar nada, entendeu? Então dá para fazer todos os ajustes, você não precisa viajar em todas as férias, mas você também não precisa ficar enfiada dentro da sua casa em todas as férias, dá para tornar as férias um momento bem especial para as crianças, de diversas maneiras. Só a gente tem que usar um pouco aí da nossa criatividade, mas ter esse equilíbrio para a gente também, porque senão as férias acabam e a gente fala, oh, meu Deus, cadê? Acabou. A gente sente isso, mas é bom, vamos aproveitar enquanto a gente pode curtir as férias com os nossos filhos, porque depois eles vão querer curtir as férias com os amigos, vão querer curtir as férias com namorada, com namorado, e aí vai ficar mais difícil eles quererem viajar, fazer as coisas junto com a gente vai sentir falta desse momento, tá bom? Então, aproveitem essa infância das crianças, aproveitem isso que vai ser muito bom. Coloca aqui para mim, depois me conta como é que foi as férias de vocês, vou adorar saber, compartilha comigo, compartilha a experiência de vocês, qualquer dúvida que tiverem, coloca aqui nos comentários, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, coloca ali, sempre lembrando para ativar o sininho que todo dia, toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo no canal, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!